Hello everyone, I'm Newton Soares from Voga Soares Channel. Olá, eu sou Newton Soares do canal Voga Soares e hoje eu vou te dar mais uma dica bem interessante. Dessa vez eu vou te mostrar como você pode falar corretamente as palavras terminadas com ED. Na verdade, trata-se dos verbos regulares em inglês que fazem o passado e o particípio passado com ED. A grande questão aí está como você falar isso corretamente. Na maioria das vezes as pessoas falam isso errado aqui no Brasil quando estudam em inglês. E isso dificulta muito tanto a sua compreensão do que o nativo fala, como dificulta também a compreensão do nativo quando você fala. Por quê? Porque fica muito diferente. É muito comum aqui no Brasil, as pessoas quando falam inglês, pegar o ED e colocar tudo id. Às vezes tem esse som, mas na maioria das vezes não. E aí é que está a grande questão, e hoje eu vou tirar essa dúvida que você pode ter e fazer com que você possa falar da maneira mais correta possível e não errar mais a pronúncia do ED. Ok. Existe um segredinho por trás disso e é isso que eu vou revelar hoje. Quando você acostumar com isso, você vai ver que é muito simples. O seu próprio cérebro se encarrega de fazer isso sozinho, sem que você tenha que ficar pensando. No começo, você terá que pensar um pouquinho sim, mas depois não vai ser mais necessário. Você vai ver que é bem simples. Agora, qual é o segredo que está por trás disso? O segredo está na pronúncia. Está no jeito quando você fala. Então, você deve observar que alguns sons, eles são sons com voz e sons não vozeado. Bom, o que seria um som vozeado e um som não vozeado? Trata-se de um som que é produzido aqui, nas cordas vocais. As vogais, de um modo geral, todas formam sons vozeados. Como o próprio nome já diz, vogal, cordas vocais, tem tudo a ver. E por essas razões, as vogais são vozeadas. Então a grande questão é, há sons que você vai ter que verificar se ele é vozeado ou não. Então tem algumas questões aqui bastante interessantes que vai valer a pena você observar e eu garanto que você não vai mais errar quando pronunciar, quando falar, quando ler palavras terminadas com ED, os verbos regulares no passado e no particípio passado se faz com ED e você não vai mais errar isso, porque é muito simples. Então a grande questão aqui está em algumas perguntas que você deve fazer para você mesmo quando você pronunciar um determinado verbo no passado. E a pergunta é essa. A primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: você deve perguntar se o último som que você está ouvindo, qual é o último som que você ouviu ou que você está ouvindo. Na verdade, você vai pegar o verbo normal antes de fazer o passado e vai pronunciá-lo e vai falá-lo. Quando você falar, você presta atenção no último som. Não se trata da última letra. Às vezes pode ter uma letra E e a gente sabe que a letra E ela não é pronunciada no fim de uma sílaba nunca. Nunca você vai pronunciar a letra E no fim da sílaba, porque ela é muda, ela não é falada. Ela não deve ser falada ou dita nunca, porque ela é sempre muda. Embora ela está ali por alguma razão, eu já dei uma aula a respeito desse assunto, falando sobre a letra E muda e a função dela dentro da palavra. Tá? Então, você deve prestar atenção no som que você está ouvindo por último. Tá? É isso que vai fazer com que você acerte a pronúncia disso. Eu vou pegar alguns exemplos aqui para que a gente possa acompanhar. Eu vou pegar o verbo precisar, por exemplo. Como que eu falo o verbo precisar? É need. Need. Observe o último som que você está ouvindo. Need. Need. Percebe que tem um D lá no finalzinho? Need. Tá? Need. 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 Tem um D no verbo normal. Agora, como que vai ficar no passado? Vai ficar com ED. E como que eu vou falar isso? Eu vou falar assim, ó, need it, need it, decide, decide,
decide. Ok. Esta palavra, no passado, ela também vai ficar assim, ó, decided. Então, com ED vai ficar decided. Ok. Eu tenho o verbo fit. O verbo fit. Fit. Fitted. 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 Hate. Hate. Hated. Hated. Olha, o ED está com som de I. Graduate. Graduated. Graduate. Graduate. Graduated. Graduated. Bom, eu quero que você observe os sons no final. Quando você fala need, percebe que termina com D. Quando eu falo decide, termina com D o som. Fit, terminou com T. Hate, terminou com T também. Graduate, o último som é um T bem curtinho. Então o segredo aqui é esse. Todas as vezes que você pronunciar o verbo normal e este terminar com som de D ou de T, o que você vai fazer? O ED agora você vai transformar num ID. Então o segredo é esse. Você vai pronunciar o verbo normal como need. Tá vendo? Tá no normal, presente. Need. Bom, você presta atenção no que você está ouvindo por último. Você ouviu o som de um D. Need. Need. Aí o que vai acontecer? O ED vai virar ID. Então vai ficar needed. 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 Decide. Decide. Observe que eu estou ouvindo um som de um D. Decide. O último som que eu estou ouvindo no verbo normal é um D. Decide. Aí o passado, o ED, vai virar id. Então, decided. Decided. Outro exemplo. Fit. Fit. Percebe que o último som é um T. Fit. Aí o passado, o ED, vai ficar fitted. Fitted. A próxima. Hate. Hate. Hated. Você percebe que você ouviu um T também na base. Ó. Hate. Hated. Graduate. Graduated. Graduated. Ok. Concluindo essa primeira parte. Então, o grande segredo, a primeira pergunta que você deve fazer para você é a seguinte: qual é o último som que eu estou ouvindo? Ou qual foi o último som que eu ouvi? Se você ouviu um som de T ou você ouviu um som de D na base, então o que você vai fazer? Vai transformar o ED no ID. Então, de novo, repetindo: needed, decided, fitted, hated, graduated. Ok, passando para o próximo ponto, que é a segunda pergunta. Então o segredo é, se você ouvir o som de T e ouvir o som de D, vai virar, o ED vai virar ID. Mas se você não ouviu nenhum destes sons, o próximo som é você perguntar se o que você está ouvindo é vozeado ou não. E para saber se é vozeado, você deve perguntar se está vibrando a sua garganta. Então você põe o dedo aqui, ó, e você vai ver que as suas cordas vocais estão vibrando. Cuidado, que não se trata do movimento da traqueia, aquele movimento de subir e descer, mas é um movimento de vibração mesmo. Você vai sentir isso, tem que vibrar. Então, se você fez a primeira pergunta, eu ouvi o som de T ou de D? Não, não ouvi. Se não ouviu, você faz a segunda pergunta. Se você ouviu, então você sabe que o ED virou ID, ok? Trata agora-se de um ID. Mas, se não ouviu o som de T nem de D, você vai perguntar se está vibrando. Se vibrar, o som vai ser de apenas um D. Vou dar um exemplo aqui do verbo viajar. O verbo viajar no presente é travel. Observe o L, deve ser pronunciado, ó. Travel. Muito bem. O ED ali vai ficar traveled, você não vai falar assim, então vai ficar traveled. 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 Percebe que virou um D. Então o grande segredo aqui é, se vibrar, vira D. Olha aqui, ó. Oh, travel, oh.
old, traveled, aí, traveled, traveled. Vamos ver mais alguns exemplos. O próximo diz rob, rob, rob. E um detalhe aqui, as palavras que terminam com M, P e B, você deve usar os seus lábios. Olha aqui a palavra roubar, ela termina com B. Então, rob. Tá vendo? Use bem os seus lábios, ó. Rob. Veja que os lábios cerraram, fecharam. Rob. Ok. Percebe que está vibrando, ó. Rob. 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 Se as suas cordas vocais estiverem vibrando, estiverem tremendo, significa que o som é vozeado. Logo, o ED vai virar apenas um D. Se vibrar, o ED vira apenas um D. Então, vamos dar aqui vários exemplos. Vamos pegar aqui alguns verbos como rob. Aí o passado vai ficar robbed, robbed, robbed. E para você acertar esse D corretamente, eleve um pouco a ponta da sua língua mais para o palato duro, mais para o céu da boca. Porque as letras T, D e N, elas são lingodentais. Logo, elas param sempre aqui em cima do dente, na parte de dentro dos seus dentes. A ponta da língua sempre toca neste ponto. Então, dizemos que o som, quando a ponta da língua bate nos dentes, na parte de dentro, ali logo perto daqueles nozinhos, que na verdade a gente chama aquilo de alvéolos, tá? Logo ali entre, tocando nos alvéolos, dizemos que o som ele é lingodental. Então vale a pena observar isso. É importante que você observe isso, tá? E para que você acerte a pronúncia correta. Então, todas as vezes que o som, que alguma palavra terminar com N, T e D, deixa a sua língua lá coladinha para você não errar a pronúncia, tá? E neste caso aqui, é sempre bom elevar um pouco a língua um pouquinho mais para cima, que o som vai ficar mais perfeito para o som da letra D, tá? Então vamos lá, vou repetir aqui, ó, travel, aí o passado vai ficar traveled, continuando, rob, rob, robbed, robbed. Veja que o dele é quase apagadinho, não sai muito. Aí, robe, robe, robbed, tag, tagged, call, called, tile, tiled, form, formed, name, named. Lembrando que a palavra name também é o verbo nomear, tá? Então, name, aí, named. Então, tanto pode ser nome como o substantivo nome, como pode ser também o verbo. Continuando os exemplos. Clean, cleaned. Phone, phoned. Repair, repaired. Care, cared. Live, lived. O verbo viver, morar. Love, loved. Allow, allowed. Allow, allowed. Play, played. Cry, cried. Sneeze, sneezed. Please, pleased. Estes são alguns exemplos das palavras com ED, mas que o som sai de D. Então a pergunta que você deve fazer primeiro é: eu ouvi o som de T e de D? Se ouviu, o ED vai virar ID. Se você ouviu o som de T e D por último, quando você pronunciou o verbo normal na sua base, sem fazer o passado ainda, se você ouviu o som de T e de D, então o ED vai virar ID. Mas se você não ouviu isso, você vai fazer a segunda pergunta e colocar a mão na sua garganta e perguntar se o som é vozeado ou não é vozeado. Se for vozeado, então o ED vai virar apenas um D. Lembrando que é um Dzinho bem
curtinho ali, bem quase apagadinho, mas é um D. Para você acertar essa pronúncia mais corretamente desse D, eleve um pouco a ponta da sua língua mais para o céu da boca e ele vai ficar mais perfeito. Bom, vamos para o próximo exemplo. Mas digamos que eu não ouvi o som de T nem de D, logo não é ID, e nem percebi que o som foi vozeado. Então, se você fez a pergunta, eu ouvi o som de T e de D, na hora que você pronunciar a base, se você ouviu, você vai dizer que o ED vai virar ID. Se você não ouviu, você passa para frente e pergunta, o som foi vozeado? Se foi vozeado, então o som vai virar apenas um D. O ED agora tem som de apenas um D. Mas se esse som não for vozeado, então você vai passar para frente e vai fazer a terceira pergunta. Na verdade, você nem precisa perguntar. Então, se o som não foi vozeado, logo a gente já tem a resposta sem precisar fazer a pergunta. O som vai ser de T. Só repetindo aqui, você vai perguntar para você se você ouviu o som de T e de D por último. Se você ouviu, então vai virar ID. Se você não ouviu, você vai fazer a segunda pergunta. O som é vozeado? Se for vozeado, vai virar um D. Logo, se não for vozeado, o som vai ser de uma letra T bem súbita, bem suave. E para você acertar esse T também corretamente, eleve-se um pouco a ponta da sua língua mais para o céu da boca. Você vai ver que ele vai ficar bem original, vai ficar bem inglês mesmo, bem americano. Vai ficar muito legal esse som. Então, vou pegar aqui alguns exemplos, como o verbo stuff. Aí vai ficar stuffed. Observe, stuffed, stuffed, stuff, stuffed. Knife, knifed. Knife é faca também, gente, mas a palavra knife também é verbo esfaquear, apunhalar, né? Então, knife, knifed. Percebe que agora o som é de um T bem suave, quase sibilante. Knifed, knifed. Look, looked, looked. Like, liked. Stop, stopped. Hold, hopped. Kiss, kissed. Race, raced. Mix, mixed. Watch, watched. Watch, watched. Push, pushed. Push, pushed. Wish, wished. Wish, wished. Work, worked. Work, worked. Dance, danced. Dance, danced. Ok, vamos ficar por aqui. Se você gostou deste conteúdo, dê um like pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber novos vídeos. Nós vamos sempre ter uma série de dicas bem interessantes, bastante importantes, para que você possa melhorar o seu inglês. Estas aulas elas servem tanto para aquelas pessoas que já falam inglês, como para aquelas pessoas que ainda não falam inglês. Tá? São aulas muito interessantes que vai fazer o seu inglês ficar bem original, bem interessante. Ok, bye, see ya!